aqui dando continuidade aos nossos vídeos chamados da nossa comunidade para o nosso canal do YouTube. Muito obrigada, Padre Carlos, pelo seu aceite. Então, esse quadro é sobre a gente conhecer as pessoas da nossa comunidade, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: quem é o senhor? Como é que é a sua família? De onde que o senhor é? Porque o senhor não é daqui da Santa Rosa, né? Então, dando esse parecer inicial. Muito bem, Adriane. Então, meu nome de casa é Carlos Sebastiani, não tem nenhum outro nome. Sou natural de uma cidade longe daqui, 500 quilômetros, na região das Missões, chamada Cerro Largo. Eu fui o padre de número 54 a ser ordenado daquela cidadezinha. Atualmente deve ter uns 14, 15 mil habitantes. E tenho agora atualmente 54 anos e em dezembro faz 9 anos que estou aqui na Santa Rosa. E como que foi o seu convite do bispo para o senhor vir para Santa Rosa? Foi uma situação diferente. Eu queria fazer uma experiência como padre diocesano, que eu era frei carmelita, e me coloquei à disposição dele, e onde ele quisesse, onde precisasse, que ele me enviasse. Dom Dadeus Grins, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, que me acolheu e disse que havia uma paróquia vaga, que é Santa Rosa de Lima. Não sabia onde ficava, não sabia como era. Ele só me disse que era na periferia da cidade de Porto Alegre. E eu disse para ele que aceitaria com muita alegria. E assim eu fiz. O senhor comentou que o senhor era frei carmelita, então daí como que foi então esse seu início, né, na vida religiosa como frei? E também se o senhor pudesse explicar a diferença então sobre um frei e de um padre. Muito bem. Então eu fui frei carmelita, atualmente não sou mais, só padre. E como frei carmelita vivi 24 anos de votos, que a gente diz, como frei carmelita. E também para mim foi um tempo muito especial, de profunda espiritualidade. Mas tinha algumas inquietações que eu sempre possuía no trabalho pastoral. Eu sou muito ativo, eu faço muitas coisas, então resolvi fazer essa experiência. E me encontrei como padre diocesano. Então pedi para ser acolhido na Arquidiocese de Porto Alegre, onde Deus me acolheu. A diferença entre frei e padre, a diferença está em que frei, quando se usa a palavra frei, se quer dizer pertencente a uma irmandade. Então, frei é uma palavra que deriva de frade, de frater, irmão. Então, são irmãos. Nem todos os freis, os irmãos que vivem no mesmo carisma, no mesmo objetivo, no mesmo jeito de seguir Jesus Cristo, são padres, são sacerdotes. É uma escolha que a pessoa faz de acordo com o chamado de Deus. E diante disso, então, existem aqueles que são ordenados e aqueles que não são ordenados. Eu, no caso, fui ordenado padre, então eu era frei e padre, não era apenas frei. Aí eu pedi para fazer uma experiência com o padre somente. Então, deixando a congregação, que o frei, ele segue 3 votos: pobreza, obediência e castidade, além de viver e ter uma vida comunitária. Como freis carmelitas, o coração da ordem e do carisma é a espiritualidade, o encontro com Deus, a mística, a oração, a contemplação. E aí pedi então para fazer uma experiência como sacerdote, em que para mim o centro está na vivência espiritual, claro, mas também na pastoral, no atendimento às pessoas que vêm até a igreja, a comunidade. E o senhor então teve que estudar bastante, né? Tanto para ser padre como também para ser frei. Então daí como é que foi assim a sua rotina de estudos, né? Assim, os seus estudos? Então, normalmente, como a gente faz, ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade de filosofia. Só que antes da faculdade de filosofia, nós temos 2 anos de aprofundamento na ordem, na vida religiosa, que a gente chama de postulantado, o postulado, e noviciado.
Depois de aprovado nesses 2 anos, a gente pode fazer e iniciar a caminhada da Faculdade de Filosofia. Eu fiz a filosofia em Curitiba, 3 anos. Depois a gente é aprovado ou não, no caso fui aprovado para a Faculdade de Teologia. O padre, para ser padre, tem que ter 2 faculdades no mínimo, e sempre filosofia e teologia que são exigidas. A teologia, então, eu fiz aqui em Porto Alegre, 4 anos, na PUC, e depois de formado, fui ordenado padre na minha cidadezinha, lá em 1994. Então, para mim é uma alegria muito grande perseverar, e sempre peço a Deus que me dê a perseverança nesse caminho. O padre tem esses caminhos para fazer para se tornar padre. Também, depois eu fui fazer uma especialização na Espanha, espiritualidade, principalmente sobre Santa Teresa e São João da Cruz. Foi um ano muito especial e muito bom para mim, principalmente em crescimento interior espiritual. E o senhor também teve uma experiência em Lima, né? E sendo que o senhor ainda não tinha nenhum contato com a Santa Rosa, então daí como é que foi? Foi uma experiência muito interessante e curiosa. A minha vida sempre é de experiências curiosas, mas esta foi a mais marcante para mim depois. Na época eu não sabia, não percebi. Então, enquanto eu era frade carmelita, houve o encontro dos párocos da América Latina e Caribe em Lima, no Peru, que era um lugar mais central para todos. Nos encontramos lá e uma semana inteira de formação, de reunião, de troca de experiências, foi muito positivo. E eu nem sabia que lá era a cidade de Santa Rosa. Aliás, eu sempre ouvi falar em Santa Rosa, mas para mim era apenas uma cidade, Santa Rosa. E eu nunca me interessei pela história de Santa Rosa. Teve um dia que nós fomos visitar a casa onde nasceu Santa Rosa, onde ela viveu, e para lá nós fomos. E eu fiquei pensando assim, por que eu vou visitar Santa Rosa? Nunca vou ter esta santa para divulgar ou para conhecer. O que adianta aprofundar o conhecimento de Santa Rosa? Mas fui lá para conhecer. Então, conheci a vida dela, tudo, me admirei muito. E meu conceito, então, modificou, só que não causou uma devoção em mim. Mas eu pensei que engraçado vir aqui conhecer Santa Rosa, que são todos freios carmelitas. Nós podíamos ter ido no mosteiro das irmãs que tem lá, e fomos até outro dia, mas por que Santa Rosa? Eu fui vendo, né, padroeira da América Latina, primeira santa, uma vida especial de defesa dos escravos, das pessoas que passavam fome, que eram marginalizadas, uma pessoa que se importava com os enfermos. E eu cada vez comecei a admirar mais, mas foi curioso porque eu pensei, bom, agora eu vou embora daqui, nunca mais ouvi falar sobre Santa Rosa. Primeira paróquia que fui designado como padre diocesano, Santa Rosa de Lima, aqui. Então, para mim foi especial, Deus escreve de tantas maneiras a vida da gente. Claro que deixa liberdade para nós, mas vai colocando setas, flechas, indicações para a gente, e são fatos especiais na vida nossa. E agora, como é que é a sua rotina, assim? Porque, né, nós sabemos que são 3 comunidades que o senhor cuida, né? As missas, além também do estudo que o senhor tem que fazer por causa também das missas. O senhor fica entediado? Nunca fiquei entediado de rezar missas. Por exemplo, sábados tem 3 missas aqui na paróquia. Comunidade Sagrada Santo Agostinho, às 3h30. Comunidade Sagrada Família, às 5 horas. E a comunidade Santa Rosa de Lima, às 18h30. E ainda, por vezes, também tem batizados no sábado. Mas nunca fiquei entediado, porque para mim a missa, eu sempre tive essa concepção de que não só eu rezar, mas ajudar as pessoas a rezar. Então, cada grupo é diferente. Então, não é monótono, não é rotina. Pelo contrário, é um desafio muito bonito da gente rezar e ajudar as pessoas que estão ali a fazer uma experiência de Deus naquele momento. Um Deus que perdoa, um Deus que é glorificado, um Deus que indica o caminho nosso, um Deus que nos alimenta por sua palavra e seu corpo e sangue.
Agora sim, uma pergunta também pedindo que o senhor seja absurdamente sincero, mas a nossa comunidade aqui, Santa Rosa, ela é uma comunidade difícil, assim? Como é que o senhor lida também? Não. Até me disseram, Santa Rosa sempre foi difícil, padre. Não, é igual às outras comunidades onde eu passei. Todos, claro, com características próprias da Santa Rosa. Mas é uma comunidade mais difícil? Não. Pelo contrário, isso, cada comunidade tem a sua característica, o seu jeito. E eu achei muito bom. Até eu estava conversando com um colega padre, nas paróquias e lugares onde eu passei, eu nunca achei o povo difícil, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas certamente eu também tenho e trago junto para as pessoas com quem eu convivo. Então, para mim, sempre o lugar onde eu estou, eu sinto que é um lugar bom, é um lugar de Deus, né? Principalmente de Deus. E sobre a pandemia? Como é que o senhor viu, assim, tendo que transmitir as missas, falar com o celular, né? Pois é um desafio muito grande, um choque muito grande, porque tudo começou nos meus 25 anos de padre, aquele domingo, estava por fechar, não fechar a comunidade, 15 de março, e na terça-feira fechou tudo. Então a missa, que era uma missa grande que nós tínhamos às terças-feiras, e ainda temos agora, de novo, voltou, missa da saúde, da novena das graças de Santa Rosa de Lima, foi um desafio muito grande. Uma pessoa chegou para mim e disse, padre, seria bom que o senhor não abandonasse a comunidade, fizesse uns videozinhos curtinhos. E no início eu fiz esses vídeos e cada dia publicava uma mensagem, um canto bem curtinho. Comecei por ali. E ali eu reencontrei também um desafio que Deus traz para a gente de anunciar o reino, anunciar a sua palavra, nunca desistir diante dos desafios. E o povo tem sede. E eu senti que as pessoas tinham necessidade de uma palavra do padre, daquela pessoa que animava a comunidade, era uma liderança espiritual na comunidade. E a partir dali eu comecei então a gravar os vídeos. Muito interessante, no início não conseguia transmitir as missas ao vivo, então eu gravava por pedaços, depois montava e transmitia as missas. Mas às vezes assim era um jeito muito frio, rezar para um celular. Então eu não sabia como fazer, até eu conversei com um amigo meu da Rádio Gaúcha, Domingos Martins, e ele disse assim, pois é o que tu vais ter que te acostumar. Acredita, sempre do lado de lá tem gente te escutando, te ouvindo, então não é para o aparelho que você está rezando, é para a pessoa que está lá. E você vai ter que interagir não com o celular, mas com a pessoa que está lá, interagir com ela para que ela reze também, faça as respostas da missa, entre em contato com Deus, tenha uma lição para a vida e seja, acima de tudo, um motivo de esperança, de alegria para as pessoas que estão precisando nesse momento. Muito obrigada, padre. É ótimo conhecer o senhor também um pouquinho mais. Eu que agradeço, Adriana, e deixo um abraço a toda a comunidade e a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.